Nesse momento, como que eu vou me colocar diante da palavra de Deus, daquilo que Ele me ensinou? Será que nessa hora eu vou conseguir viver de fato aquilo que a palavra de Deus diz para mim? Será que de fato eu vou conseguir enxergar Jesus Cristo ao meu lado? Tem uma história antiga demais aí das pegadas na areia, todo mundo conhece. Aí você anda na areia, vê 4 pegadas, vê 4 pés na areia, e de repente no momento de dificuldade você olha para trás e só vê 2, aí você fala, Jesus, mas eu só vejo 2, né? Porque eu estava te pegando no colo. Será que na hora do desespero, na hora da angústia, do sofrimento, eu consigo ver Jesus do meu lado? Esses homens estavam com Jesus deles, mas eles estavam com os seus olhos que não conseguiam enxergar e reconhecer que era o mestre que estava ao lado dele. Eles não conseguiam. Eles tinham um coração sensível à palavra. Você viu aqui no versículo 32 que eles falaram, por acaso não ardia a palavra no meu coração quando ele estava falando? Então eles tinham um coração sensível à palavra, mas só que eles estavam nesse momento de dor e desespero. Eles não conseguiram viver a palavra. Eles não conseguiram acreditar nas promessas de Jesus. Eles não conseguiram viver conforme aquilo que ele tinha para viver. Então a esperança de um Messias Salvador, a esperança de um Messias que iria resolver o problema dele, do povo de Israel, parecia uma fábula. Poxa, eu acreditei numa fábula. Eu acreditei que Jesus ia resolver o problema de Israel. Israel estava sob o domínio do Império Romano, e agora vai vir Jesus Cristo e vai libertar como Davi fez, vai reinar, o rei Davi vai vir como Moisés, um profeta. Mas não, Jesus morreu na cruz. Amém. Jesus morreu na cruz, e aí, aleluia. E agora? Meu sonho foi embora. Então, nessa situação, nesse contexto de sofrimento, muitas e várias vezes, eu sou impedido de ver e de reconhecer Jesus ao meu lado. E eu separei 3 pontos importantes que nos impedem de ver Jesus Cristo ao meu lado, porque a palavra dele diz e tem uma promessa de que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Olha só, não é só nos dias bons, não era só nos dias de vacas gordas, mas todos os dias da minha vida eu tenho a promessa que Jesus Cristo estaria ao meu lado. E se no momento de dificuldade eu não consigo ver Ele do meu lado, não é Ele que saiu, sou eu que não estou conseguindo mais enxergar. Aleluia. Porque a promessa dele é fiel. E Ele está do meu lado, Ele não me abandona jamais. Ele não me abandona. Mas o que impede que eu veja Jesus Cristo? A primeira coisa que me impede de ver Jesus Cristo ao meu lado são as lágrimas da decepção. Esses homens, eles tinham uma esperança muito grande em Jesus Cristo, mas as lágrimas da decepção foram tão fortes que eles não conseguiram. E como é que eu sei disso? Olha no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Aí você olha para Jesus Cristo naquele momento de dor, você olha para Deus e fala assim, Senhor, será que você não está me vendo? Será que o Senhor não olha para mim? Será que o Senhor não consegue ver a situação que eu estou vivendo? Esses homens fizeram praticamente a mesma coisa. Tu não sabes, mas olha, foi o que aconteceu com Jesus. Como é que Jesus não sabia tudo que ele passou? Como é que Jesus não sabia tudo que ele sofreu? Como que Jesus não sabia tudo que aconteceu em Jerusalém naqueles dias? Porque aconteceu com ele. E você acha que Deus Todo-Poderoso não vê o teu problema? Você acha que Deus Todo-Poderoso não sabe o que você está passando? Ele sabe. Mas olha, Ele chega ao teu lado e te pergunta, o que está acontecendo? Mas você, por causa da decepção, das lágrimas nos teus olhos, você não consegue ouvir e ver Jesus ao seu lado. E aí, essa decepção é tão profunda, que eu começo a reclamar que Deus não olha para mim. Deus, tu não me amas mais? Senhor, tu me abandonaste? Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Certa vez eu e minha esposa encontramos com um casal no supermercado. E, assim, um tempo atrás a gente era muito próximo, né, desse casal, dos seus pais, da família de uma maneira geral. E por circunstâncias da vida, nós fomos levados a outro caminho e a gente perdeu um pouco de contato. E naquela noite nós encontramos aquele casal no mercado. Então foi uma alegria. Poxa, quanto tempo, como é que vocês estão? Aí começa a falar,
gente ali no meio do corredor do supermercado, atrapalhando quem queria fazer compra, e a gente parado ali conversando, ficamos 10 minutos ali conversando e tal, até que veio uma pergunta. Irmão, para quê? Eu não lembro se foi eu ou minha esposa que fez a pergunta, mas para que veio aquela pergunta? Mas é natural. E a sua mãe, como está? Irmãos, aquele mercado que estava, aquela alegria daquele encontro virou uma tristeza profunda. Aquela jovem, ela estava tão decepcionada com Deus porque a mãe dela havia morrido, e ela não entendia, e ela culpava Deus pela morte da sua mãe, e ela disse com todas as palavras: olha, eu não mais acredito em Deus porque Ele deixou a minha mãe morrer. E todas as palavras que eu e minha esposa tentamos falar para consolar e mudar o seu coração, ela não ouviu. Por quê? Porque os seus olhos estavam encharcados das lágrimas da decepção. Ela estava decepcionada com Deus porque a mãe dela morreu. Vocês estão conseguindo entender? Porque às vezes eu e você não vimos Jesus do nosso lado. Jesus sempre se coloca ao lado daquele que está sofrendo. Jesus sempre se coloca ao lado daquele que está passando por um problema. Jesus sempre se coloca ao teu lado. E aí, interessante de que eles dois discípulos perguntaram para Jesus: olha, você é o único que estava lá em Jerusalém e ignoras o que aconteceu por lá? E aí Jesus é maravilhoso, que ele chega para aqueles dois homens e pergunta: quais? E eles começaram a descrever. Essa pergunta que Jesus fez, assim, não foi um desconhecimento do que aqueles dois homens estavam passando. Jesus sabia a tristeza e a decepção que estava no coração deles. Jesus sabia o que eles estavam passando. Jesus sabia exatamente. Não foi desconhecimento. Também não foi desinteresse. Jesus também não estava desinteressado por ele. Não, eu não ligo para ele. Eu só amo esse, eu não amo aquele. Não era isso também, não era isso. Mas o que Jesus queria provocar naqueles dois homens era uma confissão daquilo que estava passando no coração deles. O que Jesus queria provocar é que eles falassem o que eles estavam sentindo. Porque a partir do momento em que eles confessassem o que estava no seu coração, Jesus poderia começar a tratar o problema. Amém. O problema daquela decepção. Então Jesus perguntou: quais? E é interessante, igreja, porque lá em Isaías 1,18, Jesus Cristo diz assim, vinde, pois a mim, vinde a mim, e arrazoemos. Ainda que o seu pecado seja como a escarlate, eu vos tornarei branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde, pois, e arrazoemos. Vinde é um convite que Deus faz a mim e a você para nos aproximarmos dele. A Bíblia diz que eu tenho livre acesso ao trono de Deus. Eu posso entrar na presença dele a qualquer momento. Eu não preciso mais pedir licença para ninguém. Eu não preciso mais de nada, de nenhum sacrifício. Eu não preciso de um animal morto. Eu não preciso de nada. Precisa simplesmente de um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que o coração quebrantado ele não rejeita. Aleluia. Então Deus está te convidando: vinde, pois. Arrazoar significa conversar, expor o problema. Então o convite de Deus para mim e para você nessa noite é: vinde diante da minha presença e fale o que você está sentindo. Abra o teu coração para mim. Quais são as aflições do teu coração? Qual é a decepção que você sofreu? Fale para mim. Aleluia. Fale para Deus. Fale para Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, disse o Senhor. Vinde, pois, arrazoemos. Vinde, vamos bater um papo. Senta aqui, vamos conversar. Fala para mim o que você está sentindo. E aí, quando esses homens começaram a responder a pergunta de Jesus, aí você vê lá, quais? Lá no versículo 19, se você não fechou a Bíblia.
Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus de Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Até aí estava tudo bem, tudo certo. Aí agora, olha o problema aparecendo. Olha o problema aparecendo no 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A decepção desses dois discípulos estava exatamente numa expectativa errada. Eles estavam com uma expectativa que não era a promessa de Deus, não foi esse o plano de Deus estabelecido para salvar a mim e você e para salvar toda a humanidade. Então a frustração, a decepção desses dois discípulos não era por causa do plano de Deus, e sim porque eles estavam com a expectativa errada. E aí Jesus começa a tratar o problema. Quando eu e você confessamos a nossa dor, quando eu e você colocamos diante de Deus aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos decepcionou, aquilo que veio como uma traição, como um abuso, não sei, aquilo que aconteceu na tua vida que te incomoda. Naquele momento que você consegue chegar diante de Jesus e colocar seu coração abertamente quebrantado, Ele começa a tratar o problema da sua vida. Glória a Deus. E olha, igreja, vou falar para vocês, nunca haverá sinais na terra enquanto não houver uma limitação humana. Fala, Deus. Jamais vai acontecer um sinal, jamais vai acontecer uma mudança enquanto você não se colocar limitado diante da presença de Deus. Você lembra da pregação do pastor Léo da quarta-feira? Se tornar pequeno. As nossas decepções é porque às vezes eu coloco na minha posição errada, me coloco como um adulto. Tem uma música antigona, diz que quero ser como criança, e às vezes eu quero crescer, às vezes eu me acho bruto demais, acho independente, quero caminhar sozinho. Aí nesse momento vem a decepção, nesse momento vem a frustração, e eu transfiro isso para Deus, e essa decepção me impede que Jesus está do meu lado, eu não consigo mais ver Ele. Deus não te abandona, jamais te abandonou. Glória a Deus. Em todos os momentos da sua vida Ele esteve ao seu lado. E talvez você tenha conseguido suportar e passar por aquilo que você passou, porque Ele estava segurando sua mão. Amém. Talvez você não tenha visto, talvez você não tenha valorizado, mas Ele estava. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava ao teu lado. O segundo ponto que nos impede de ver a Jesus ao nosso lado no momento da tristeza é a dúvida. Olha no versículo 21, no finalzinho. Para nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Ou seja, olha só, Jesus Cristo veio, a gente estava esperando que Ele fosse acabar com tudo, com todo o sofrimento, com essa pressão que o Império Romano coloca sobre o povo. A gente estava esperando que Jesus fosse isso, mas olha só, Ele foi crucificado, mataram Jesus, nossas autoridades pegaram, levaram Ele para lá, penduraram Ele lá, foi a pior morte que tem. O pior bandido era morto nessa situação. E já é o terceiro dia e nada aconteceu. Nos momentos de dificuldades eu não consigo ver Jesus, porque eu paro de acreditar na sua promessa, eu deixo de acreditar na sua palavra, eu deixo de acreditar nas suas bem-aventuranças. A decepção, a frustração é tão grande que eu deixo que as adversidades que eu vivi sejam um motivo de eu perder a fé. Eu começo a desanimar, eu começo a baixar minha cabeça, eu começo já não vir mais à igreja, aí eu estou vendo um dia, o outro dia não vem, aí já dou uma desculpa aqui, já dou outra desculpa ali, e aí eu vou só. Se você observar esses dois discípulos, eles conheciam exatamente todos os fatos que aconteceram naquele domingo.
Eles descreveram para Jesus: ó, mas as mulheres foram de manhã lá no sepulcro e o túmulo estava vazio.